Na sociedade brasileira de hoje em dia, se encontra, entre os grupos de maior expressividade, a juventude. Esta que é vista, incoerentemente, tanto como problema e quanto solução para o país, durante os dias de hoje em que a população clama por uma renovação política. Para entender essa juventude, é preciso conhecer suas singularidades, sua forma de pensar, agir e suas visões do mundo. Os movimentos estudantis da juventude no Brasil, apesar de muitas vezes tratados como secundários pela historiografia, começaram a ascender fortemente desde o início do século XX. A partir do golpe de 1930, os jovens começaram a se organizar em entidades como a Juventude Comunista, Juventude Integralista, Federação Vermelha dos Estudantes e a União Democrática Estudantil. Futuramente, essas entidades começaram a participar e tomar partido nas mais diversas situações da sociedade, e durante as ditaduras militares de 1964, alguns desses grupos foram amplamente perseguidos. A partir do fim da ditadura, esses grupos começaram a voltar a exercer ampla ação na esfera política do país, como durante movimentos Diretas Já, que reivindicava eleições presidenciais diretas no Brasil. O principal momento que marca a volta desses movimentos foi através do movimento dos Caras Pintados, que pediam o impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Durante esse período, também houve a formação de diversos diretórios e centros acadêmicos com intuito político. Atualmente, existem diversos movimentos políticos representados por jovens, como o Partido Novo, que conta como uma grande parcela de políticos jovens eleitos, e a UNE, União Nacionalista dos Estudantes, instituição que é a porta de entrada para vários políticos brasileiros, principalmente ligados à esquerda. Além disso, os jovens de hoje em dia estão cada vez mais interessados na política, sendo o grupo com maior interesse. De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, de agosto de 2018, 29% dos que têm entre 16 e 25 anos responderam ter muito interesse ou um pouco de interesse em encarar as urnas e seguir uma carreira política. Essa disposição é 10% menor nos entrevistados de 26 a 40 anos, com 19%, chegada a apenas 15% entre os que possuem acima de 41 anos. Eu cresci num ambiente que sempre se debateu muita política. Minha mãe era sindicalista, meu pai foi vamos chamar assim, um ativista na época contra a ditadura, e escrevia peças de teatro críticas ao regime autoritário. Então eu cresci nesse meio, assim, né, entre meu pai e a minha mãe, que tinha uma participação, uma militância política, né? Minha mãe foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores e, como eu já falei, sindicalista, e eu cresci nesse meio, que eu vivi isso, essa visão política, né, essa vivência política, nunca foi algo imposto, mas eu cresci nesse meio. E depois, Grêmio Estudantil no colégio, e tu vai participando de movimentos sociais. Então, depois fiz concurso público para a polícia e tal, mas nunca tive uma militância mais ativa em partidos políticos. Mas, devido ao estágio que a gente está atualmente do país, eu resolvi participar desse debate, né? Eu comecei a me envolver na política a partir do momento que eu percebi que a gente não ia poder viver no Brasil sem uma classe política e sem pessoas que tomassem decisões coletivas. Então eu percebi que era importante que pessoas que tivessem princípios éticos sólidos e que tivessem uma visão mais clara sobre os rumos da política deveriam se envolver. Então eu obviamente busquei estudar e me informar bastante antes de me envolver efetivamente, antes de eu ser candidato pela primeira vez. Eu estudo política, acho que aí já há uns bons 18 anos, e fui candidato somente pela primeira vez 3 anos atrás, mas a partir dessa percepção de que alguém tinha que se envolver, e que se pessoas como eu não se envolvessem, a gente ia ficar permanentemente submetido a essa velha classe política e essas mesmas velhas ideias que claramente não vêm dando certo no Brasil. Comecei a sofrer uma série de perseguições dentro da minha instituição, por causa da minha posição política, de criticar o governo do estado da época, que era o Sartori.
E isso aí fez com que, junto com as políticas que ele vinha implementando de ataque aos direitos dos servidores públicos, principalmente atraso de salários dos policiais, fez com que eu resolvesse me candidatar para mostrar que existia outra alternativa dentro do âmbito do servidor público, né, poderia ter representatividade para que isso não ocorresse mais. Antes de me envolver com a política partidária, eu vinha me envolvendo com a política, de certa forma, de forma indireta, por meio do campo das ideias, né? Eu era muito envolvido desde a faculdade, eu criei alguns grupos de estudo, participei de grupos de pesquisa, projetos de extensão, sempre gostei de estar participando dos principais debates que envolviam a nossa geração e os rumos do nosso país. E a partir daí eu comecei a construir meu viés crítico em relação à política, mas de início eu fui repelido pelo estado que a política brasileira se encontrava e pelas circunstâncias dos outros partidos. Então eu fui me envolvendo até o momento em que eu achei que era tempo e era hora de um partido realmente emergir, então eu busquei dar minha contribuição fundando o núcleo do Partido Novo aqui em 2013. Eu espero que isso seja um movimento que realmente esteja acontecendo. Eu acho muito importante estarem debatendo política, estarem participando do âmbito político, mas um alerta que tem que ser feito é que não se baseiem em fake news, em blogs, em youtubers, porque boa parte das informações e da formação dos jovens que andarem por esse meio aí vai ser falha, vai ser falsa, vai ser massa de manobra, entende? Então, ao mesmo tempo que é importante que os jovens participem, espero que participem cada vez mais, acredito que tenham que fazer uma leitura crítica dos conteúdos que hoje são ofertados. Se criam preconceitos, se criam noções de mundo que, na verdade, são deturpadas por um grupo que tem dinheiro, que coloca isso na rede social, nas redes sociais, nos meios de comunicação, no WhatsApp e tal, de uma forma meio, às vezes, deturpada, aí que poderia estar sendo crítica, entende? Tentando modificar, de fato, a sociedade de uma forma mais... para transformar a sociedade num local mais igualitário, mais progressista, mais aberto, inclusive, para essa própria juventude, né? Acho que a juventude, por si só, não é uma virtude, né? A gente vê muitos jovens aí defendendo ideias equivocadas, ideias muito velhas, e práticas muito velhas. Mas eu acho que ser jovem nos possibilita uma certa liberdade em relação a certos vícios e práticas que muitas vezes acabam contaminando o caminho final. Acho que os melhores fins são realmente construídos pelos melhores meios. E isso é o que a gente tenta fazer por meio do Partido Novo, né? Que é um partido efetivamente jovem, não só na composição do seu corpo de filiados, mas também na sua história. O partido foi criado em 2015, ou seja, é um partido que não vem de uma separação de outro partido, de alguma frente sindical, de algum grupo social especificamente, vem de pessoas que convergem com os nossos valores ideais e que a grande maioria nunca se envolveu com política. Eu até me envolver com o Novo, eu nunca tinha me envolvido efetivamente com política também, como a maioria das pessoas, e que viram no Novo uma plataforma para buscar impactar a nossa realidade e transformar essa indignação que todo mundo carrega em ação. Eu acredito que isso tem uma grande influência das redes sociais mesmo, como eu já falei. Chega muita informação de diversos, digamos, meios, né? Pode ser WhatsApp, Telegram, o próprio Hangouts, Facebook, Instagram. Sempre chega alguma informação vinculada à política e tem se debatido muito política, principalmente desde 2013, mais do que o padrão, né? Do que se discutia. E eu acredito que essa questão dos novos meios de comunicação, da velocidade da informação, fez com que mais pessoas tivessem acesso a algum conteúdo ou algum tipo de debate. Eu digo assim que não necessariamente terem mais pessoas debatendo, terem mais pessoas interessadas, que isso vai gerar automaticamente uma visão crítica e uma visão embasada da política em si. Mas é importante que as pessoas, de fato, estejam interessadas. O interesse já é muito importante, né? Nunca foi tão fácil se envolver com política como é hoje. Nunca foi tão fácil se informar.
de 20 anos para cá, acho que eu diria até de 18 anos para cá, que é daí a minha geração, as pessoas passaram a não precisar mais se informar somente por jornal nacional, pelo jornal impresso, por revista, etc. Passaram a poder se informar pela internet. Isso foi uma revolução imensa. Isso é uma mudança muito clara no paradigma de quem controla o poder da informação. Hoje a informação está permanentemente sendo contestada, sendo checada. Isso é muito bom. Claro que isso cria também o desafio de a gente saber em quem a gente vai confiar, né? Nas informações de quem a gente vai confiar. Mas isso é um desafio que é facilmente equacionado por meio de debates, por meio de informação mais ampla, mais pulverizada e de liberdade de expressão plena. E acho que a partir daí a gente consegue inserir mais pessoas no debate público, a gente consegue ter informações mais bem verificadas e mais liberdade de expressão e torço melhores soluções para os problemas públicos do nosso país. Então, quando a gente fala que a juventude está entrando, novas ideias, novos ideais, novas pessoas e tal, a gente tende a achar que isso sempre é positivo, que isso vai transformar a sociedade num local mais igualitário, mais tolerante, mais diverso. E, na verdade, o que a gente vê muitas vezes é que isso não ocorre, né? A gente tem um retrocesso, às vezes. São pessoas jovens, pessoas que estão com, em tese, novos ideais, mas, na verdade, acabam repetindo políticas e lógicas aí que levaram o Brasil para o atraso, para essa lógica de exclusão, de intolerância com os diferentes, né? Então, seria muito legal que se fosse essa coisa, o novo veio com uma ideia nova de verdade, mas na verdade às vezes a gente fala de novo, mas é só uma nova roupagem para algo já velho, né? Eu sou um entusiasta da participação dos jovens na política, mas eu sou um entusiasta também da ideia de que antes de querer propor soluções para o país, a gente tem que entender como as coisas funcionam, a gente tem que estudar, tem que buscar se informar. Não adianta ser simplesmente um jovem que fale bem e que tenha energia e disposição e que seja uma carinha bonita, que vai lá e ganhe likes no Instagram e vai lá e consegue voto na eleição falando bobagem. Isso eu acho que tende a não perdurar, né? Isso aí acaba sendo o fenômeno de uma eleição. Acho que a gente precisa de jovens que estejam dispostos a aprender, a se capacitar e, mais importante, que venham de uma base de valores sólida e bem assentada, porque é isso que vai fazer a diferença. Eu nem sempre pensei como eu penso hoje. Inclusive, quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha um viés mais esquerda. Mas os meus valores permaneceram intactos. Na verdade, eu sempre fui liberal, só que eu simplesmente não conhecia as ideias liberais. Porque na minha época era praticamente impossível se ter acesso a elas se não tivesse um amigo, um parente, um professor que te apresentasse as ideias. Não existia internet com esse alcance que tem hoje. Mas eu tinha os meus valores, eu só não tinha o conhecimento acessível. Então, se a gente tiver bons valores e o conhecimento for oportunizado para nós, acho que a gente vai conseguir chegar num caminho certo, mas sempre tendo em mente que a importância de se ter valores sólidos, de respeito à integridade do outro, respeito ao fruto do trabalho do outro, respeito à importância de a gente ter uma sociedade plural e descentralizada, onde o indivíduo seja a célula de sustentação e que ele deve ter os seus valores, as suas experiências, as suas aspirações respeitadas, porque o liberalismo, o que me atraiu no liberalismo foi realmente a ideia de que o liberalismo é uma visão de humildade perante a sociedade. Diferentemente de outras filosofias políticas que colocam um caminho claro, definido para todos os seres humanos e cada ser humano tem um papel pré-definido na sociedade, como é o caso especialmente do comunismo, do socialismo, no liberalismo é a única visão que permite que as pessoas possam seguir suas disposições, as suas aspirações, os seus desejos, a sua busca pela felicidade em harmonia com os outros, desde que eles não conflitem com os direitos de outros. Mas cada um deve saber o que é melhor para si, sendo adulto, é claro. Eu vejo que tem muita gente qualificada surgindo, muita gente interessada, com bastante leitura, e eu espero que esse grupo acabe prevalecendo sobre o grupo que se embasa em youtubers e canais aí de fake news, que a gente vê se popularizar demais. Mas sim, acredito que essa geração aí, e, na verdade, pelo sim ou pelo não, é a geração que vai acabar determinando os rumos
porque é a geração que vai estar, né, na política daqui, digamos, majoritariamente, só ela daqui a uns, no máximo, 15, 20 anos, né? Sim, sou um otimista em relação ao futuro. Acho que a humanidade como um todo vem evoluindo muito. É claro que muitas vezes a gente acaba sendo levado a achar que, oh meu Deus, as coisas o mundo está ruindo, é a ascensão do fascismo, que está em voga falar hoje no Brasil. Mas, em primeiro lugar, nunca tanta gente teve à sua disposição bens materiais que pessoas como nós sempre tiveram. Uma cama confortável, uma TV, um acesso à internet, água encanada, a possibilidade de se conectar com pessoas mundo afora que podem ter muito mais afinidades contigo do que a pessoa que mora do outro lado da rua. E acho que as oportunidades de realização pessoal se ampliaram muito. E acho que a tendência é só se ampliar, por 2 motivos básicos. Em primeiro lugar, pelo avanço tecnológico, que é inconteste e que vai seguir evoluindo. E, em segundo lugar, acho que pelo avanço da compreensão das pessoas sobre a importância de se ter boas ideias sendo implementadas e de se ter checagem e debate público sobre ideias que se julga que são ideias redentoras, mas que na verdade só trouxeram morte e destruição, como na minha opinião é o caso do socialismo. Eu acho que não vai demorar muito tempo para que ideias como essa, notória e empiricamente comprovadas, que são destruidoras, que são ideias objetivamente equivocadas, muito em breve a gente vai ter essas ideias sendo colocadas na lata de lixo da história, onde deveriam estar, sendo estudadas, assim como na biologia a gente estuda o criacionismo. Estudado que em determinada época se acreditou que colocar todo o poder nas mãos do governo, nas mãos do Estado, era uma boa ideia, mas felizmente a gente evoluiu dessa etapa e a gente pôde avançar. Acho que isso é um caminho que deve seguir ao longo das próximas décadas. Espero que, enfim, meus filhos e meus netos aprendam dessa forma já.